você percebe, assim, que às vezes é um impeditivo para conseguir fazer o processo da captação ou que é uma dificuldade comum que todas as empresas sentem? Na verdade, muitas empresas nem sabem que existe esse programa da FINEP para estar atendendo nesse quesito, né? Eu sei que as empresas de consultoria fazem esse papel. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Decolar, o podcast da Atitude Inovação. Eu sou Eline Casasola, host do Pode Decolar, também CEO e founder da Atitude Inovação. Nós somos uma empresa de consultoria e tecnologia na área de captação de recursos para inovação e nós ajudamos outras empresas a fazer todo o processo de captação de recursos. Então, entender quais são as possibilidades, quais são os editais não reembolsáveis, financiamentos para inovação. Como que faz todo esse processo acontecer? A gente ajuda a linkar, a unir os hubs de inovação, as universidades, as empresas, as startups para fazer os processos acontecerem, para fazer os novos projetos de inovação ganharem vida, tirar a ideia do papel. A gente sempre fala que a gente torna a inovação real através de todo esse processo. E o objetivo desse podcast, cada dia mais, é levar informação, trazendo convidados que têm muita bagagem, muita expertise, muito conhecimento e que estão no dia a dia desse processo. Então, hoje a gente está com um convidado muito especial que vai ajudar a falar um pouquinho mais de como que funciona esses processos, focando mais a captação de recursos na parte de financiamentos para inovação, voltados à FINEP, que a gente sempre fala aqui, que é a financiadora de estudos e projetos do governo federal, através das captações com os agentes financeiros, que é quem faz o processo acontecer, quem viabiliza tudo isso, quem faz toda a análise de crédito, análise de garantia, análise do projeto de inovação juntamente com a FINEP e libera o recurso financeiro, que é o que a gente precisa para fazer os bons projetos acontecerem. Então, hoje eu estou aqui com o Natanael, mas a gente chama de Natan. Eu já chamo de Natan porque a gente já está acostumado. Tudo Posso bem, chamar de isso. Natan, né? Claro, fica à vontade. O Natan representa aqui a Sicoob, toda a estrutura da Sicoob falando de FINEP. E eu vou deixar ele mesmo se apresentar e falar um pouquinho de quem ele é, de onde que ele veio, como que ele está fazendo todo esse papel e qual que é o cenário que ele está atuando inicialmente na Sicoob frente à FINEP. Muito bem-vindo. Obrigado, Eline. Bom, primeiro, uma satisfação enorme em estar aqui, né? Parabenizar aí a Atitude Inovação pelo podcast, Pode Decolar, assistir já os episódios, né, que nós tivemos, vem trazendo aí informações bem importantes e bem significativas, né, a todo o público aí de empresas e a todo o público que também busca por inovação nas suas empresas. Então, de fato, é uma satisfação estar aqui, também representando o Sicoob, a instituição que eu trabalho hoje. Como que você chegou? Porque, assim, todo mundo tem uma história. E quando a gente trabalha com inovação, a gente sempre brinca que depois que você entra no mundo da inovação, é difícil você sair. Mas como que você chegou até a Sicoob? Como que você agora está nesse papel justamente mais focado nas linhas do FINEP, em ajudar todo esse processo? Legal, Eline. Bom, como eu cheguei até aqui, né? Na verdade, eu venho atuando aí há 16 anos, né, no mercado financeiro. Tive aí a oportunidade de trabalhar tanto em cooperativas de crédito, também quanto em banco privado, né? Eu tenho aí as certificações do mercado financeiro que são essenciais, né, para que o profissional seja habilitado, né, a estar lidando aí com os públicos de pequenas, médias e grandes empresas, também o público pessoa física média e alta renda. Minha formação também ajuda um pouco, né? Sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Pública e atualmente curso um MBA, focado em empresas e corporate banking, MBA esse que está me dando muito embasamento para lidar com o público de empresas, para que a gente possa, né, ter um atendimento mais assertivo, né, junto a esse público. E eu tive a oportunidade, né, de ter o contato aí do Sicoob no ano passado, né, eles buscavam por um profissional para fazer a parte comercial em linhas específicas de repasse para o público de empresas, o público pessoa jurídica, e onde a gente tinha um foco inicial que era justamente estar atuando com as linhas da FINEP. De fato, ali foi algo novo para mim, e que bom que foi algo novo, que eu gosto muito de me desafiar, né? Então, estou tendo aí a oportunidade de me aprofundar mais nesse mundo de inovação, desenvolvimento das empresas e, lógico, né, junto com as nossas cooperativas singulares do Sicoob, né, hoje eu atuo aqui no central do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós temos 37 cooperativas singulares, grande maioria delas com a sede em Santa Catarina, porém algumas delas têm as agências, né,
em cidades do estado do Paraná, cidades também do Rio Grande do Sul. Então, junto com essas cooperativas, a gente vem fazendo esse trabalho de levar informação aos nossos associados, ao público, né? Então, foi bem dessa forma que eu cheguei até aqui, né? Eles estavam buscando ali por um profissional e acredito que casou muito, né? O meu momento profissional, meu momento de vida e com a oportunidade até de me mudar, né? Há 3 anos eu me mudei para Santa Catarina. Eu estava morando ali na região do Vale, né, de Santa Catarina, e hoje eu estou aqui em Florianópolis. E o né? sotaque Então, não nega, você é mineiro, né? é verdade. Sou mineiro, nascido e criado em Minas, né? Então, depois aí de uma longa trajetória, né, atuando na minha própria cidade natal, que é Muriaé, Minas Gerais, né, eu resolvi ter essa atitude, né, buscar até inovar comigo mesmo, né. Então, me mudei aqui para Santa Catarina em busca de retomadas de estudo e aqui estou. E a vida é feita de atitudes, né? Se a gente não toma a iniciativa de dar os próximos passos, porque muitas vezes eles são difíceis ou eles geram aquele frio na barriga, aquela expectativa, será que o negócio vai dar certo, não vai? Mas geralmente o próximo passo ele é melhor do que a gente já está, né? Se a gente se desafia para ir para o próximo passo e se prepara, que é um ponto bem importante, se prepara para o próximo passo, quando ele chega a gente consegue atuar de uma forma cada vez mais aberta e gerar resultado para todo mundo que está ao nosso redor e para o nosso crescimento pessoal também. Sim, sim, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que as oportunidades elas chegam para aqueles que estão preparados, né? E de fato eu venho buscando a minha preparação aí ao longo dos anos para que quando as oportunidades possam surgir eu esteja preparado, né? E lógico também, o psicológico também ajuda muito nisso, né, É. Aline? Porque não adianta simplesmente você querer fazer uma mudança sem antes se preparar psicologicamente. Eu tive todo um trabalho também voltado até terapia, né, para me ajudar, né, nessa questão de mudança, isso que eu quis trazer, né, de novo para minha vida. E graças a Deus estou muito feliz. Que bom. Tem aquela frase que diz que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, a gente tem muita sorte nessa vida, que eu acredito muito que é Deus atuando em vários cenários, colocando as pessoas certas, as empresas que precisam. Eu sempre falo, né, que Deus traga para a gente empresas que realmente precisam do recurso para poder crescer e que a gente possa ajudar de alguma forma. Para entender todo esse contexto, por que a Sicoob se uniu à Finep? Então, assim, eu acho que é interessante a gente explicar. Dentro do cenário de captação de recurso, nós da Atitude e Inovação, a gente sempre tenta primeiro levar informação e sensibilizar. Então, o que é todo esse cenário? A gente sabe que muitas empresas acabam não buscando os recursos financeiros para inovação, a captação, porque um processo, às vezes, ele é um pouco burocrático, ele é mais moroso, você precisa ter um projeto de inovação. E eu acho que é bacana a gente começar definindo assim, como que é essa estratégia? Por que a Sicoob está aliada junto à Finep para fazer os projetos de inovação acontecer? Como que acontece esse fluxo? Perfeito. Bom, hoje o Sicoob ele configura entre as 10 maiores instituições financeiras, né, do país. E acredito muito que buscando, né, ter mais um produto de crédito, né, dentro do portfólio, que já é gigante, né, é onde o Sicoob buscou o credenciamento junto à Finep ali, né, no segundo trimestre de 2024, justamente, né, para atender de uma forma diferenciada, né, as empresas que buscam aí pelo desenvolvimento, por inovação. Era algo que em outras linhas de crédito, né, sejam linhas de repasse ou recursos próprios, né, que as cooperativas do Sicoob que elas trabalham, mas de fato faltava algo que pudesse trazer. A gente fala muito, quando se fala em crédito, tomar um crédito pensando no que aquele crédito vai poder trazer de novo, né, e para a empresa. E muita questão de prazo, né? A gente sabe aí que as linhas de financiamento, né, dos programas da Finep têm um prazo de carência muito bom. Isso ajuda muito na questão de fazer aquele investimento inicial e ter aquele payback, né, para que comece a ter aí o retorno do que foi investido e sim, depois começar a pagar ali as parcelas de amortização, né? Então, buscando alguma outra forma de atender melhor ainda os associados, né, o público de empresas, o Sicoob fez essa parceria, né, se credenciou como agente financeiro da Finep,
no ano de 2024. E aí, sendo um agente financeiro credenciado, vocês estão aptos a receber os projetos de inovação e passar por todo o processo, que a gente sempre a gente define como se fossem fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Então, eu vou te comentar como que a gente define internamente, é bacana quem está assistindo entender como que funciona esse contexto. A gente comenta sempre que a fase 1 é uma análise inicial, se aquela empresa realmente tem inovação ou não tem, que isso é um ponto bem importante. Claro. Então, a gente sempre comenta que às vezes o cliente nos procura querendo comprar uma máquina, por exemplo. Somente comprar uma máquina isolada não é inovação. Tudo bem que para a empresa pode ser, porque aquela máquina vai ajudar em N processos e vai ajudar ela a melhorar em muita coisa. Mas somente importar ou comprar uma máquina, instalar ela dentro da empresa, não é considerado inovação para a FINEP. Perfeito. Agora, para que a empresa precisa daquela máquina? Então, assim, o contexto da inovação é a gente ir um pouquinho mais a fundo e entender por que precisa daquela máquina, o que a empresa vai desenvolver, como ela vai melhorar o que já existe, porque o ponto de vista de inovação, na nossa concepção, é você melhorar algo que já existe e, com isso, você conseguir trazer algum resultado e algum benefício. Você conseguir fazer com que o teu cliente seja impactado, dentro da empresa você tenha maior produtividade, maior escala, menos desperdício, redução de desperdício de alguma forma, ou você vai juntar várias coisas que já existem e envelopar aquilo numa plataforma, envelopar aquilo de uma maneira diferente e levar isso para o mercado de alguma forma. Então, a primeira etapa é entender o que é a inovação, e depois entender se a empresa tem condições de estar buscando esse financiamento, porque ela precisa estar em dia com os seus pagamentos, com os tributos, para conseguir efetivamente passar pelo processo de análise e, então, seguir todos os trâmites. Então, a primeira fase, inovação, é a fase de análise de crédito e garantia, a elaboração do projeto de inovação, que é todo o processo que a gente faz, que é a parte escrita, explicar o que é o projeto de inovação, o que a empresa vai desenvolver, como que ela vai desenvolver, como que ela vai colocar isso no mercado, quem que vai ser beneficiado, quais são os riscos tecnológicos atrelados a essa inovação, qual é o diferencial de uma forma geral, coloca tudo isso no papel, cronograma, o que vai ser adquirido, que a gente chama de rúbricas do projeto, né? O que a empresa vai precisar de pessoas, de máquinas, equipamentos, insumos, matéria-prima, material de consumo, marketing, tudo para compor um projeto de inovação, envelopa tudo isso dentro de um projeto, um formulário, né, que a gente já tem padrão, e encaminha isso para a Sicoob, que aí vai seguir com toda a tramitação de avaliação. Então, essa seria a segunda fase. E a terceira fase é, após aprovado o crédito, vai para a elaboração de contrato e começa o repasse dos recursos, que é a execução do projeto, onde a gente faz todo o processo da prestação de contas. Então, a Sicoob atua em todo esse processo do começo ao fim, viabilizando essa operação para todos os seus associados. E aí, eu queria também entender um pouquinho mais como que funciona o papel de vocês nesse processo em tempo. Então, iniciamos um novo projeto. Um cliente já é cliente da Sicoob e procurou vocês para fazer um projeto de inovação. Como que funciona internamente tudo isso? Porque eu falei do ponto de vista aqui da consultoria, que é externa, mas do ponto de vista interno, como que estrutura todo esse processo? Maravilha, Eline. Até um adendo aqui, né? A gente sempre fala, a FINEP ela não está preocupada com o quê, e sim para quê, né? Qual é o objetivo da empresa em trazer esse desenvolvimento, essa inovação, né? E o Sicoob da mesma forma, né? Nós temos os nossos gerentes que, junto às empresas, buscam entender a necessidade. Exato. Muitas das vezes, de fato, chegam para nós empresas que querem somente adquirir um equipamento, uma máquina, e aí que está o papel também do gerente, né? O meu papel também como consultor em apoiar esses gerentes, as nossas cooperativas singulares, né? É entender, né, o que a empresa de fato necessita, porque, como você disse, a FINEP ela vai financiar todo um projeto, toda uma estrutura necessária para que aquela inovação aconteça. Então, quando o associado nos procura, o primeiro é esse contato. Então, a gente fala muito do cooperativismo de crédito, relacionamento, né? E os nossos agentes, nas agências do Sicoob não é diferente. O relacionamento, a proximidade com o nosso associado é essencial para entender o negócio dele e, sim, entender se faz sentido. Poxa, de fato, é um projeto que vai se enquadrar para que tenha um apoio da FINEP, né? E daí a gente tem toda essa questão, né? O Sicoob disponibiliza um formulário, um modelo padrão de formulário, né? Existe dentro do Banco Sicoob pessoas especialistas em fazer a análise dos projetos. Então, quando o projeto chega para nós, né, nós o recepcionamos,
As nossas cooperativas singulares também, elas fazem um filtro, depois isso é encaminhado ali para o banco, né? Os nossos profissionais do banco, eles foram treinados pelos profissionais da FINEP justamente para que tenham um crivo maior nessas análises e para que sejam mais assertivos os projetos quando chegarem de fato na FINEP, para que esse apoio possa estar acontecendo, né? Sabe que tem um ponto que é bem interessante, que às vezes o cliente nos procura e ele tem um bom projeto de inovação, mas ele tem dificuldade de explicar o que ele vai fazer. Então, a gente vai fazendo um diagnóstico com várias perguntas, eu acredito que vocês também exercem muito esse papel, e muitas vezes dando algumas dicas. Mas por que você não faz dessa forma? Você já pensou em se você pudesse fazer assim? Porque, querendo ou não, a gente atua com inovação, vai fazer 12 anos agora em junho. Então, há 11 anos a gente está nesse ecossistema de inovação, atuando com a captação de recurso. Então, a gente já viu muita coisa em todos esses anos. E, às vezes, a gente está vendo que esse cliente ele tem um grande potencial, ele tem uma grande ideia, mas ele não está conseguindo chegar no ponto que precisa para falar sobre o projeto de inovação. Então, sabe aquela história de ficar puxando o fio do novelo até você desenrolar ele e chegar no elemento que você precisa? Eu acho que tanto o nosso papel de consultoria quanto o papel de você sendo agente financeiro que faz essa abertura, essa aproximação, é muitas vezes ajudar ele a ver o que ele ainda não está vendo. É bem isso, Eline. Muitas empresas, né, não têm, talvez, aí, profissionais qualificados para escreverem um projeto, né? E muitas das vezes, quando se tem, talvez não tenha o tempo que é necessário. Exatamente. Né? Então, não adianta, esse projeto tem que ser algo muito bem elaborado, muito bem escrito, né? Muito detalhado. Ele exige que várias informações sejam colocadas ali, e por isso que a gente também informa, né, as empresas que existem também, as empresas de consultoria que fazem todo esse papel, e muitas empresas de consultoria são muito assertivas, né, nos projetos e fazem todo um acompanhamento também. Eu enxergo muito a importância do papel das empresas de consultoria disso, porque além, né, quando a empresa não vai até uma de nossas agências buscar por um crédito de inovação. Na verdade, muitas empresas nem sabem que existe esse programa da FINEP para estar atendendo nesse quesito, né? Eu sei que as empresas de consultoria fazem esse papel, enxergam potencial, né, naquelas empresas, enxergam que aquelas empresas elas podem inovar e, por que não, inovar com uma tomada de crédito, né, sem utilizar ali um capital próprio e tudo mais. Então, o papel da consultoria ele é muito importante dentro disso também. Eu vou aproveitar o gancho que ele é muito importante e vou até fazer um jabá aqui, porque eu acho que vale muito a pena. Quando a gente trata de projeto FINEP NovaCred, ele segue um roteiro, ele segue um formato que você precisa fazer para preencher toda a documentação, todo o projeto e encaminhar. Eu sempre falo que a gente da Atitude Inovação, a gente não olha somente aquilo. A gente tenta ter um olhar um pouco maior. Por quê? Talvez essa empresa ela tem vários projetos de inovação. Ou aquele projeto de inovação que ela está imaginando que é um projeto de 6 meses, ele tem uma segunda etapa daqui 12 meses que ele pode dar continuidade, mas talvez ela não está vendo todo, ela está vendo parte. E por que ela está vendo parte? Porque é normal. Eu, quando contrato uma empresa para fazer planejamento estratégico lá na Atitude Inovação, eu não tenho conhecimento aprofundado em planejamento estratégico. Eu conheço o básico, eu consigo me virar, mas eu não consigo conduzir da forma que vai dar mais resultado para a empresa. Então, em qualquer empresa, se a gente for pensar, ninguém internaliza 100% do que está fazendo. As pessoas procuram especialistas para fazer o processo acontecer. Porque esse especialista ele vai trazer velocidade, ele vai trazer escala e ele vai trazer assertividade. E, geralmente, muitas vezes, ele deveria e deve trazer outras oportunidades que talvez a pessoa não está vendo nesse primeiro momento. E aí é um ponto também que eu acho importante frisar, que existem excelentes empresas de consultoria e existem péssimas empresas de consultoria, como existe em todo o mercado, em todas as áreas. Então, um ponto muito importante é você entender que se quem vai te atender realmente sabe o que está fazendo, se tem know-how, tem expertise, quem já atendeu, quais são os cases de sucesso, para você não cair numa cilada. A gente, infelizmente, assim, acaba atendendo muito cliente que é atendido por algumas empresas que não são sérias e não são idôneas, que não conseguem fazer o processo acontecer e são muitas vezes enganados e chegam até a gente batendo na porta falando, olha, eu preciso de ajuda porque eu tenho um bom projeto de inovação, mas eu não consegui, não deu certo com quem eu estava tentando fazer o processo e eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu sou muito grata aos nossos concorrentes que fazem um trabalho correto, porque a empresa de consultoria que faz um trabalho ruim, ela mina o mercado. E aí, minando
dominando o mercado, muitas vezes eu tenho que provar para outros clientes que nós somos bons e somos verdadeiros, porque eu tenho que primeiro tirar aquele bloqueio de um serviço mal feito e dizer que tem pessoas e empresas que fazem serviços bem feitos. E isso é em todo o mercado. Não é somente na área de consultoria, mas eu acho que era um ponto que vale a pena a gente frisar, vale a pena falar um pouquinho mais. E entrando um pouquinho mais no quesito de inovação, o que entra num projeto de inovação? Porque, às vezes, o empresário ele acha que, olha, eu preciso financiar minha equipe de P&D. E quando a gente fala todo o contexto, pode entrar obra civil, pode entrar as máquinas, equipamentos, os insumos, pensa no teu projeto do começo ao fim, ele fica maravilhado com aquilo, porque ele consegue expandir um pouquinho mais aquele projeto de inovação e fazer ele ganhar vida de uma forma que ele não estava pensando antes, porque ele estava limitado em recurso. Então, se você quiser comentar um pouquinho assim, de um projeto de uma forma geral, o que é elegível, o que é permitido, o que não é, o que vocês veem que chega muito lá, que às vezes não é exatamente aquilo, eu acho que vai clarear muito para quem está assistindo. Claro, claro. Bom, como já foi dito aqui, o projeto de inovação, a FINEP, ela preocupa para quê? Então, ela quer apoiar a empresa num todo, tudo que for necessário. Então, a gente, de fato, tem questão de máquinas e equipamentos, as obras civis que serão necessárias, né, para que talvez o espaço ele não tenha uma adequação necessária. Então, ao eu adquirir uma máquina, um equipamento, eu tenho a necessidade de fazer uma ampliação, né, no espaço ali da empresa, na estrutura. Então, obras civis, as instalações elétricas, tudo isso vai estar envolvido, né? Muitas das vezes, algum projeto, um produto novo, algo que vai ser lançado. Então, tem aquela necessidade de ter um protótipo. Então, a matéria-prima necessária para aquilo também vai ser financiado. O próprio lançamento desse produto no mercado, né? Toda questão de desenvolvimento dele, o lançamento dele ao mercado, tem também a condição de estar financiando. Temos aí também as questões, né, de serviços de terceiros, as próprias consultorias, certo? Enfim, são muitas coisas, né, Lina? Então, a gente às vezes até se perde quando se fala aqui, porque de fato, quando a empresa ela vai buscar por inovação, ela vai enxergar, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso disso. Muitas das vezes ela acha, poxa, eu tenho um equipamento aqui que custa 500 mil, mas todo o projeto de inovação, para que ele aconteça, para que ela consiga lançar esse novo produto ou fazer o novo processo, né, dar certo, ela tem necessidade de várias outras coisas. Então, muitas das vezes, um projeto que ela calcula ali que vai ficar em 500 mil, vai ser um projeto que vai se tornar 1 milhão e meio. Geralmente a gente fala isso, o projeto ele cresce nas nossas mãos de certa forma, porque inicialmente o empresário está pensando num escopo X e quando a gente começa a abrir e mostrar as possibilidades, elas começam a se ampliar. E aí muitas vezes o nosso time começa a fazer várias perguntas, porque a gente consegue entender o contexto dos projetos pela questão da experiência que a gente já tem. Então, mas por que você não está colocando matéria-prima X se ela é necessária para você fazer o protótipo? Nossa, eu não tinha me ligado, eu não tinha pensado, eu não tinha lembrado. Então, a gente consegue mostrar as possibilidades que talvez ele não está vendo, porque o foco dele está um pouco diferente, o foco do projeto dele é diferente do nosso foco do projeto. O nosso foco é tentar abrir, ampliar e abranger o máximo possível de possibilidades para que aquele projeto tenha sucesso e levar para o mercado. Pode não ter sucesso? Pode, porque a gente está lidando com inovação. Agora, se você minimamente tem uma equipe boa de pesquisa fazendo esse trabalho, um cronograma bem desenvolvido e você sabe quais são os teus passos de execução, é muito difícil não dar certo o projeto, a não ser que o mercado dê alguma mudada efetiva ou alguma coisa impacte para que isso efetivamente não aconteça. Mas, geralmente, ele consegue atingir os resultados no final e fazer tudo isso acontecer. Uma outra dúvida que é muito comum, que eu acredito que vocês também recebem, nossa, vou comprar o equipamento para o meu projeto, mas se lá na metade do projeto eu não precisar daquele equipamento, ou eu precisar de outro equipamento, algo que eu não tinha previsto, então é possível fazer alterações das rúbricas dentro do projeto. Claro que a gente sempre diz, primeiro avisa que você tem que trocar, não é que troca e depois avisa, sabe? Porque senão a gente fica sem o controle do projeto. Mas eu acho que esse é um ponto interessante também, que a empresa ela tem essa flexibilidade, né? Dentro do propósito, mantendo o propósito do projeto, ela tem essa flexibilidade. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nos projetos para que ele não se desenquadre,
né? E existe sim a possibilidade. Às vezes, o que foi descrito naquele projeto não vai ter a necessidade da empresa utilizar, mas vai ser substituído por outra coisa que será necessário, né, para a condução daquele projeto. E existe essa possibilidade de fazer as alterações. Lógico, tem que ser informado, tem que ser repassado, porque não podemos pensar em hipótese alguma em a operação, né, a proposta ali, ela desenquadrar. Ela tem que manter o escopo inicial. Então, é manter o escopo que foi previsto. Ou seja, o projeto de inovação ele tem que seguir. Às vezes, ele não vai seguir aquela linha reta que você estava imaginando. Mas, mesmo que você precise fazer alguma alteração, desde que você mantenha o teu escopo original, desde que você mantenha o teu padrão do que você quer desenvolver da inovação, ele é possível fazer essas alterações. Sim, a questão de remanejar uma coisa ou outra ali, substituir, né, é bem possível, bem tranquilo. Daqui a pouco sai um corte que a gente está falando que é flexível e pode alterar tudo no projeto. Não pode, Não, tá? jamais. Isso tem que ficar bem claro, tem que manter o escopo da inovação. Mas é importante dizer que não é algo quadrado, né? Que você está desenvolvendo um projeto, a inovação por si só, ela nunca vai ser exatamente igual do começo ao fim. Ela não tem uma linha reta. Então, é importante citar que a gente consegue flexibilizar desde que você mantenha o teu escopo inicial do que você quer desenvolver. E puxando um gancho nisso também, acho que é importante falar a questão de setores. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas qual o setor que vocês atuam? Qual é a área? E a inovação, ela está em tudo. Mas eu tenho uma curiosidade particular. Eu gostaria de saber se vocês têm algum setor que vocês percebem que tem mais projetos de inovação, que acaba difundindo um pouco mais. Como que é isso no banco? Sim, o que a gente percebe, né, de fato, quando a gente olha também os dados da FINEP, né? Eu busquei quando eu entrei ali, de fato, como eu te disse, né? Eu tinha que conhecer, então eu busquei conhecer os setores aí que eram mais beneficiados, né? Mais apoiados pela FINEP, e a grande maioria são setores da indústria da transformação, né? Então, são as empresas aí na fabricação de produtos alimentícios, fabricação de móveis, máquinas e equipamentos. Esses setores são, em tese, os mais beneficiados, né? São os que têm maiores apoios. Só que, gente, tem um setor que ele não para nunca, né? Que sempre vem, que é o setor de inovação, o setor de tecnologia, né, Eline? Então, eu até enxergo que as empresas de tecnologia, a gente vê muitas startups que estão se iniciando, né? E esses setores, eles têm um grande potencial e a inovação vai estar presente ali em todos os momentos, né? Exatamente. E é bacana todo esse processo dos setores, porque cada dia chega clientes das áreas e com projetos inimagináveis. Eu acredito que para vocês também. Então, geralmente eu tenho lá a Carol, a Jéssica, que fazem parte do time comercial da Atitude, mas eu participo de muitas reuniões e, às vezes, eu participo da primeira reunião com o cliente, que é uma reunião de diagnóstico para entender qual é o projeto, o que a empresa está buscando, e a gente ouve e pensa, nossa, eu não acredito que alguém teve a capacidade, a inteligência de pensar nisso. Eu jamais teria pensado num negócio desses. Então, a questão da inovação, ela é interessante porque ela parte desde você melhorar algo, então uma melhoria de processo, uma melhoria de produto, até você desenvolver algo que ninguém jamais tinha pensado, ou ninguém jamais tinha imaginado. Então, ela tem várias pontas, de certa forma, né? Você consegue entender várias nuances da inovação e aparecem projetos e setores pra gente que eu juro que às vezes eu chego no final do dia e eu penso, nossa, que sacada que essa pessoa teve em pensar nisso. Sim, a inovação ela pode acontecer, né, a nível empresa, ao nível regional, nível Brasil, até nível mundo, né, quando de fato é algo novo, algo que ainda não se foi criado. Então, é um dos princípios aí do que tange a inovação também, né? E como que vocês chegam nesses clientes? Porque vocês começaram ano passado, certo? Sim. É recente até, se a gente for pensar. Depois eu quero que você comente um pouco dos números, mas é recente o processo de vocês. Eu sei que tem muitas operações, muitas que nós, Atitude e Inovação, encaminhamos. Muitas, muitas, muitas mesmo. E tem várias formas de você conseguir chegar nesse cliente. Eu sei que a maioria vem até vocês também através das agências. Mas qual que é o trabalho que vocês estão fazendo para ser mais assertivo e chegar nesse cliente ou nesses clientes de uma maneira que eles consigam ter uma visão diferente do processo da inovação ou do que vocês estão fazendo? Legal, Eline. Um dos princípios cooperativistas é a educação, a formação e a informação, né? Então, pautado nesse princípio, hoje até o meu papel como de fomento, né, em programas aí da FINEP, está levando as informações, né, as informações corretas, fidedignas às empresas. E como que a gente faz isso? Né,
Por exemplo, eu tive a oportunidade de recente estar em 16 cidades, né, em cidades aqui do estado de Santa Catarina e também do Paraná, onde nós fizemos reuniões de negócios, trazendo um público específico de empresas para que pudessem, né, entender ali o portfólio que o Sicoob fornece, né, que o Sicoob oferece a essas empresas e, claro, explicar sobre a FINEP, explicar sobre os processos de inovação. E naqueles momentos a gente, de fato, percebe, surgem as dúvidas, é bem interativo, né? Algumas pessoas me convidam para estarem nesses eventos, fala que está indo um palestrante. Não, de forma alguma, né? Está indo ali alguém que quer buscar entender as necessidades da empresa e levar a informação de uma forma mais simples possível e, a partir daquele momento, a gente ter a troca de ideias, as trocas de experiências, que são nesses momentos, inclusive, que alguma outra empresa que está ali naquele ambiente identifica, poxa, como eu não tinha pensado nisso? Minha empresa é de um mesmo segmento, eu ainda não pensei disso. Eu tenho condição de ainda inovar na minha empresa. Talvez ela foi assistir a sua palestra, a conversa que vocês estavam fazendo, nem tanto com o intuito de, eu estou indo lá porque eu tenho esse projeto de inovação, mas está indo lá para ouvir. E eu estar presente e ouvindo atentamente faz com que essa empresa entenda e descubra que talvez ela é um potencial cliente da FINEP, ela é o potencial cliente do agente financeiro da Sicoob para fazer o projeto de inovação e ela não estava nem imaginando isso inicialmente, né? Exato, e o próprio network que é criado ali, né? A gente fala muito também das empresas que são integradoras. Nesses ambientes tem as empresas que inovam, que elas fabricam as máquinas e os equipamentos para venderem aquelas empresas que são necessitadas. Então, naquele ambiente tem as integradoras, tem as empresas que necessitam daquelas máquinas e aqueles equipamentos. Então, esse network é muito importante, né? Ele é importante tanto para as cooperativas, né, em fazer novos negócios. A gente fala muito de visão 360 do negócio. Né? Quando um gerente de conta estar ali e faz o convite para a empresa, quando temos ali um consultor das nossas agências, o nosso papel é enxergar num todo o que a gente pode agregar para aquelas empresas. Né? E essa visão 360 ela é muito importante no todo. E quando a gente faz essas reuniões, que a gente consegue agregar tudo isso, inclusive os networks, né, que ali vão acontecendo, isso é muito bom, né? E significa muito para nós, sinal que a gente está, né, que nós estamos aí no caminho certo, estamos levando a informação de forma correta e sim, né, desenvolvendo até aquela própria região, né? Sabe que isso acaba gerando um conceito muito forte de comunidade. E a gente até não tinha percebido isso de forma direta. Ao longo desses anos, muitos clientes são amigos já e indicam para outros clientes e gera todo um ecossistema de inovação que a gente movimenta. E a gente começou já faz uns 2 ou 3 anos a gerar um boletim mensal de oportunidades de inovação, que chama Conectando Oportunidades. E a gente gerava esse boletim, encaminhava para os clientes, encaminhava para os parceiros, começamos a enviar via newsletter todo mês também e acabou gerando um público que é a comunidade que trabalha junto com a Atitude de Inovação, a comunidade que está ao nosso redor e que recebe muitas vezes esse boletim, recebe essa informação e acaba encaminhando e disseminando. E isso cria um eco gigantesco. Então, você consegue, através de uma iniciativa que foi bem genuína, quando a gente iniciou, assim, foi muito no quesito de levar a informação e de educar, isso acabou impactando todo um ecossistema e gerando um sentimento de comunidade, de pertencimento quem está ao nosso redor. E eu acho que isso é muito bacana, porque tem muita coisa que você faz sem você esperar nada em troca. Então, obviamente que todo mundo aqui trabalha e recebe pelo que trabalha, até porque é justo que isso aconteça, mas tem todo um por trás, um a mais que a gente faz, muitas vezes sem esperar nada em troca e que acaba reverberando e gerando, assim, muitos resultados que quando você vê o resultado daquilo que você não estava nem imaginando e nem esperando, você pensa, nossa, valeu a pena ter passado lá um domingo criando um novo boletim, ou valeu a pena ter dispensado mais tempo em coisas que não são tão focadas, digamos, no negócio, falando em negócio financeiramente, mas que acabam gerando esses resultados, reverberando esses resultados. E eu converso muito com o Natan, quase toda semana a gente está trocando ideia, trocando mensagem, conversando sobre os clientes, e essa questão dele estar nessas 16 cidades, toda semana eu conversava com ele, e ele estava em algum lugar, então ele falava, essa semana eu estou em tal lugar, essa semana eu estou em tal lugar. E vários clientes também comentaram que
que participaram, né, desses momentos junto com vocês, o quanto foi importante para expandir essa rede de network e para também ir entendendo cada vez mais e fortalecendo essa parceria, né, fortalecendo esse momento entre vocês. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso faz todo o processo acontecer, isso faz com que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa informação. Eu quero entrar num novo tópico agora, que é entender um pouquinho das dificuldades que vocês percebem que as empresas enfrentam. Então, na tua visão, né, na visão de Sicoob como um todo, o que você percebe, assim, que às vezes é um impeditivo para conseguir fazer o processo da captação, ou que é uma dificuldade comum que todas as empresas sentem? Então, eu acredito que aí a gente tem duas vertentes, né, que a gente pode estar pensando. De fato, aquilo que nós já comentamos antes é a empresa estar preparada para escrever ou não um projeto, né? Então, por isso que muitas das vezes ela vai precisar de uma ajuda, de uma empresa de consultoria. E uma outra vertente é aquilo que tange toda a questão de uma análise de crédito, né? Tem que haver uma necessidade, uma capacidade de pagamento. Isso aí, qualquer instituição financeira, né? Nós somos um agente financeiro, né? Temos aí toda um regramento, toda uma legislação a cumprir do Banco Central, né, do Brasil. Então, é muito importante que as empresas entendam também, poxa, eu quero fazer a tomada de um crédito, eu estou buscando por inovação, mas eu tenho capacidade de pagamento para isso? Ou então, né, um dos papéis ali do gerente é entender, poxa, hoje a empresa ela tem um faturamento X, a partir do momento que ela fizer essa inovação, ela vai ter um faturamento Y. Então, isso tudo vai estar ali na análise de crédito. Muitas das vezes, né, tem uma questão aí de garantia real que pode ser solicitada. Então, é importante a gente frisar também esses pontos, né? Não é simplesmente chegar, poxa, quero inovar e o Sicoob vai ter que me aprovar esse crédito. Não, né? Tem toda uma questão, né, a ser vista para que o crédito seja concedido aí da melhor forma possível. E, lógico, tem que fazer sentido para a empresa, né? Muitas empresas querem tomar o crédito, mas em algo que não faz tanto sentido. Aí já está fugindo um pouquinho de questão de inovação, né? Às vezes aquela tomada de crédito vai atrapalhar, Exatamente. ao invés de ajudar. O quanto é importante ter essa visão e conseguir Exato, analisar isso para o cliente, exato, né? é bem isso aí. E outra coisa que a gente fala, muitas empresas também não querem, muitas das vezes, tomar o crédito da Finep, tem capacidade, tem até o valor para fazer o investimento próprio. Muitas das vezes essas empresas preferem tirar o dinheiro ali do caixa, do fluxo de caixa delas, para fazer esse investimento, sendo que a Finep ela tem uma condição muito diferenciada em relação à taxa, e essa empresa pode captar esse crédito vamos falar assim, de uma forma barata, né? Sim. É um recurso, uma taxa abaixo da taxa de juros país, bem abaixo por sinal, né? Ainda mais a taxa de juros país que nós temos aí hoje. Então, muitas das vezes é levar isso para as empresas também, né? Então, a dificuldade maior que eu percebo é, de fato, entender o que eu preciso, como que tem que estar a minha condição, minha capacidade financeira da empresa, ou eu tendo essa capacidade financeira, como eu posso fazer esse investimento de forma que eu continuo com o dinheiro no meu caixa, né, que eu consiga manter os meus recursos aqui, faço o meu investimento e lá na frente eu vou ter todo o que eu investi, eu tive a capacidade de pagamento para honrar com todo esse compromisso, né, eu vou ter. E também vou continuar, né? Esse meu dinheiro vai me trazer, a gente sempre fala, né? Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. É isso aí. Então, para as empresas não é muito diferente, né? É saber com o que faz com os recursos. E sabe que tem um ponto bem importante nisso, que você falou das garantias, que é o calcanhar de Aquiles, geralmente, de algumas empresas. E eles chegam sempre e nos perguntam, tá, mas como que funciona o processo de garantia? É sempre uma análise caso a caso que Claro. vocês fazem, né? Sim, sim. Cada caso é um caso, de fato, né? Porque muitas empresas elas buscam por recursos em valores bem, bem diferentes uma das outras. E a gente sempre fala, existe todo um conglomerado, tem toda uma questão de grupo econômico que também tem que ser analisado, né? Numa análise de crédito. Não é simplesmente o faturamento da empresa, a gente tem que analisar ali quem são os sócios, né, que estarão como avalistas, por exemplo, naquela operação, né, bens que esses sócios ou que a empresa possui. Então, tudo isso é visto ali numa análise de crédito, né, para poder esse crédito ser feito aí da melhor forma possível. Porque muitas vezes uma empresa inicia com um CNPJ nascente, com uma excelente ideia,
mas ele tem um grupo econômico por trás, outros sócios de outras empresas que compõem esse grupo econômico que ajudam a viabilizar todo o processo da captação. Então, isso é importante também, mesmo que eu esteja iniciando, né, esteja com uma startup, por exemplo, é muito comum alguns grupos, principalmente, iniciarem novas spin-offs ou novas startups para iniciarem novos negócios e projetos de inovação. Então, o grupo também é avaliado, eu acho que esse é um ponto bem importante, os sócios, quem faz toda essa composição societária para entender essa questão do crédito, porque é um dos primeiros pontos, né? Junto com, eu acho que ele anda muito junto. O projeto de inovação, a inovação como um todo, ela tem que seguir, porque não adianta eu ter um bom projeto e eu não conseguir efetivamente ter condições de fazer uma captação. Ao mesmo tempo, não adianta eu ter a captação, né? Ter os recursos e garantias se eu não tenho um bom projeto. Então, são irmãos, de certa forma. Com certeza. É bem dentro disso, tá, Eline? Tá, excelente. Ainda falando nessa questão, eu gostaria de saber um pouco dos números, porque vocês começaram, falando um pouco mais de FINEP, começaram ano passado a fazer todo esse processo, mas eu sei que vocês cresceram muito nesse quesito, até porque nós temos muitos projetos em andamento com vocês também, e muito rápido. Esse é um ponto que eu também, antes de passar a palavra, a agilidade tem sido, acho, um dos principais pontos da Sicoob. Eu quero parabenizar vocês nesse quesito, tá? Porque a gente demora, em média, assim, 1 mês até 2 meses para fazer um projeto de inovação. A gente faz projeto em 1 semana. A gente já fez um projeto do começo ao fim em 1 semana. O nosso tempo depende do tempo do cliente, porque é ele que vai nos repassar as informações. E aí, quando a gente encaminha para o agente financeiro, tem um tempo de análise, né? Um tempo, talvez, de tirar dúvida, de entender se tem alguma coisa do projeto que talvez não está 100% claro, mas vocês têm sido muito rápido nos retornos. Então, eu acho que isso é um ponto gigantesco, né? De forma positiva para vocês. Eu acho que isso faz com que vocês venham atingindo os números que vocês atingiram até agora. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro, claro. Primeiro falando de números no contexto geral, né? No ano de 2024, que a gente contextualiza aqui, a FINEP liberou através dos agentes financeiros cerca de quase 3,5 bilhões, né? O Sicoob, como eu já disse ali, no segundo trimestre de 2024 se credenciou a FINEP, e no ano passado, tá, foi liberado aí cerca de 345 milhões através, né, isso a gente está falando no nível Brasil. E algo que eu trago aqui que eu considero que é muito importante, só a nossa central, né, através aí das nossas 37 cooperativas aqui na região, no ano passado nós liberamos 135 milhões. Caramba, é muita coisa, né? E assim, a gente está falando de um período curto de tempo, porque foi ali no segundo trimestre, então praticamente meio ano, né? Que houve essas questões aí dessas liberações. E aí, já no início desse ano, a gente teve aí, né, uma escassez, né? É muito importante também a gente estar falando, né, de dotação orçamentária, né, gente? O programa da FINEP, existe uma dotação orçamentária através dos agentes financeiros, né? Porque quando você capta diretamente com a FINEP, não, eles têm ali o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, né, que é onde eles captam recursos, mas quando é disponibilizado para os agentes financeiros, tem a questão de dotação orçamentária. Então, no início desse ano, a expectativa era que nós tivéssemos uma dotação orçamentária para que fosse cumprida até abril de 2 bilhões, mas em janeiro desse ano, se esgotou. Então, assim, percebam que no ano passado foi 3,5 bilhões, é algo que vem crescendo ano a ano, né? E esse ano, só em janeiro, em apenas um mês do ano, 2 bilhões foram esgotados. A nossa tendência era o quê? Que tivéssemos mais dotações, uma maior dotação orçamentária para esse ano. E aí que eu entro num ponto muito legal. Só nesse mês de janeiro, o Sicoob nível nacional, nós liberamos em torno de 550 milhões. Liberado é dinheiro na conta. Dinheiro já aprovado pela FINEP que está entrando na conta, de fato que já entrou, né? 550 milhões, tá? E só as agências, né, as cooperativas que pertencem à nossa central aqui, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram 290 milhões. Ou seja, a maior parte. Exatamente. Tem que frisar, né? Foi a maior parte. Então, assim, se a gente analisar no contexto geral, 1/4 das operações que a FINEP liberou nível Brasil foram liberados pelo Sicoob. Então, para ver a importância de nós como agente financeiro, né? E a gente tem, lógico que a gente depende da dotação orçamentária, nós temos o objetivo de até 2026, né,
conseguir apoiar juntamente com a FINEP em torno de 1,6 bilhões. Né? Então, a gente tem uma expectativa ainda de trabalhar aí, né, dentro do que já foi tomado e para o próximo ano, em torno de mais 700 milhões. E lógico, se a FINEP disponibilizar mais funding para o Sicoob, com certeza a gente vai conseguir estar atendendo diversas empresas, né? Porque já são muitos projetos que nós estamos, né, ali protocolados, aguardando que essa dotação orçamentária nova que ela chegue para que a gente consiga, né, dar continuidade no atendimento dessas empresas e fazendo a liberação desses recursos, né, Aline? É importante frisar que, mesmo com uma suspensão temporária, que é o que está acontecendo agora, existe uma boa expectativa de liberação de novos recursos, novas dotações orçamentárias, e a Sicoob continua recebendo os projetos, né, como se vocês tivessem isso internamente, organizando isso de forma interna, tanto que nós continuamos a escrever os projetos, a fazer todo o processo, a gente segue o nosso trâmite normal, encaminhamos para o agente financeiro para a Sicoob para ela fazer toda a análise interna. Então, vocês continuam recebendo todos esses projetos? Sim, né, continuamos recebendo os projetos. A gente tem que se atentar, né, às condições operacionais, elas podem mudar o tempo todo, né, sejam condições operacionais da FINEP, as condições operacionais do próprio Sicoob, né, para que muitas vezes a gente vai buscar atender um máximo de empresas. Então, para a gente buscar pulverizar mais esse crédito, talvez a gente vai ter questões de limitações de valores, tá? Mas a gente sim continua recebendo esses projetos, né? A gente sempre fala, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, o objetivo em até levar a informação, né, para os nossos associados nessas reuniões de negócios que a gente tem feito é justamente isso. Olha, se entende que faz sentido para sua empresa, se entende que você tá para inovar, tem algo a ser desenvolvido, né? Poxa, já vamos deixar tudo no capricho. Vamos já fazer todo o processo, já faz o preenchimento aí do formulário que é necessário, né? Já vamos fazer toda a questão de análise de crédito para que, quando essa dotação orçamentária chegue, que a gente chegue primeiro. Porque nós temos aí uma projeção que, de fato, a próxima dotação orçamentária que chegar, ela vai se esgotar muito rápido, né? São muitos projetos, né? Atitude de Inovação, uma empresa de consultoria, eu faço ideia o quanto de projetos que vocês devem ter ali, né, que serão feitos ali através de agentes financeiros. Porque assim, por que a gente fala, né, às vezes diretamente com a FINEP ou às vezes agente financeiro? Para captar através dos agentes financeiros, a gente tem uma questão hoje, que são projetos de até 15 milhões de reais, né, empresas que têm uma receita operacional bruta de até 300 milhões de reais. Porém, aquelas empresas que buscam por uma inovação, que os projetos delas são superiores a 15 milhões e que elas têm uma receita operacional bruta superior a 90 milhões no ano, elas conseguem captar esse crédito direto com a FINEP, né? Então, como já foi dito ali, diretamente com a FINEP está tendo a condição. Com os agentes financeiros, a gente, nesse momento, tem essa suspensão temporária e ansiosos, né, para que chegue a nova dotação orçamentária. Exatamente. E a gente trabalha também com, a gente chama de FINEP direto, né? Quando é direto com a FINEP, esses projetos a partir de 15 milhões, conforme a configuração que o Nathan comentou agora, segue um outro trâmite um pouco diferente, também são para projetos de inovação, mas ele segue um plano de expansão para inovação, então ele é um pouco maior. Quando a gente fala de projeto através do agente financeiro, até 15 milhões é o projeto de inovação. Esse projeto pode ser dividido em algumas etapas, quanto a isso não tem problema. Quando a gente fala de FINEP direto, que é diretamente com a FINEP, aí é um plano de expansão para inovação. Então, a empresa pensa o que ela vai fazer nos próximos 2, 3, 4 anos, num escopo macro, num escopo geral, e é esse plano que ele vai ser protocolado na FINEP, a gente faz todo esse processo também. Um ponto que eu acho que é bacana e interessante citar é que quando uma empresa vai desenvolver um projeto de inovação, ela precisa procurar o mais rápido possível o recurso financeiro da FINEP. Por quê? Não adianta eu estar com o produto pronto e colocando no mercado ou já finalizado e aí eu ir lá buscar o dinheiro para repor o meu caixa, sendo que eu já fiz todo o projeto, eu já utilizei o recurso, eu já fiz, já testei, já prototipei e coloquei no mercado. A gente tem que se antecipar com as coisas e sempre pensar, para quando que eu vou precisar desse recurso? Se eu estou começando a fazer algumas pesquisas agora, estou começando a entender o mercado, pesquisar o mercado, então eu vou desenvolver isso ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, é pensar para frente, é não tentar olhar para trás. Então, se a gente quiser agora
iniciar um projeto de inovação de algo que já terminou, eu não consigo protocolar no Finep Nova Crédito. Eu tenho que pensar em futuro, pelo menos presente e futuro. Então, é o empresário ele mudar um pouco a visão, e a maioria, eu acredito que isso já vem acontecendo nesses anos que a gente vem trabalhando com esse processo, é você não olhar para trás e querer repor o seu caixa. Passado já foi, né? Quem vive de passado é museu, já se foi. Vamos pensar agora em diante como que a gente faz. Então, se eu não aproveitei o recurso da Finep num projeto que eu poderia ter aproveitado lá atrás, se eu sou uma empresa inovadora, eu vou continuar a fazer novos projetos de inovação e eu posso aproveitar o próximo. Porque muitas empresas conversam com a gente e falam assim, nossa, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Eu já desenvolvi o produto e eu já coloquei no mercado. Tudo bem, mas qual que é o próximo que você vai iniciar agora? Porque você não vai parar por aqui, você vai continuar. Nós temos clientes que estão há 12 anos conosco fazendo projeto de inovação, todo ano fazendo captação de recurso, todo ano colocando novos produtos no mercado ou fazendo melhorias de novos serviços. Então, eu acho que a gente precisa criar essa cultura cada vez mais de olhar futuro, olhar para frente e entender essas oportunidades e aproveitar esse bonde que está passando, né? É bem importante, foi até importante você falar isso, porque talvez uma empresa que captou um recurso ali no ano passado, ela, poxa, mas eu consegui captar o recurso e as despesas que eu tinha até 6 meses atrás, Isso. eu pude colocar no meu projeto. Agora eu não posso mais, é o que a gente falou, né? As condições operacionais, elas podem mudar, né? E mudam o tempo todo. Então, se você, né, é um empresário que está buscando aí por uma inovação na empresa, vamos buscar entender, né, quais são as condições operacionais. De fato, não faça a inovação primeiro para depois querer correr atrás do recurso, porque senão você não vai ter o apoio. Hoje a condição operacional mudou, né, a partir do momento que é feito o protocolo junto à instituição financeira, né, ou seja, chegou no Sicoob, fez o protocolo, o que você tiver daquele momento para frente, você consegue utilizar como comprovação, né? Então, de fato, nós tínhamos ali em anos anteriores a questão de poder utilizar despesas de até 6 meses anteriores, mas agora não mais. É um ponto de atenção Isso. e algo a ser bastante considerado, né? Isso é bem importante justamente para você pensar em futuro, para você não correr atrás do prejuízo, de certa forma. E isso cria uma nova cultura nas empresas. Exato. Porque antes elas ficavam deixando, não, mas como pode os 6 meses retroativos? Mês que vem eu vou ver, mês que vem eu vou atrás, daqui a pouquinho eu vou entender como é que funciona. Então, quanto antes você for buscar informação e quanto antes você conseguir entender o processo e correr atrás disso para começar, melhor. Quanto antes você começar, melhor. Por 2 motivos, principalmente. Primeiro, que conta a data do protocolo. E segundo, que é a história do quem chegar primeiro bebe água limpa, porque tem muitos projetos já sendo protocolados e aguardando essa dotação orçamentária, essa liberação que vai chegar. Daqui a pouco a gente espera, né? É isso aí. A expectativa é a melhor possível, né? E se você pudesse dar algumas dicas para essas empresas? Eu sei que no meio da conversa a gente já deu várias, né? Vários insights, várias dicas, mas para quem vai te ouvir quando você vai fazer essas conversas, né? Essas palestras com as empresas, quais são os principais pontos que você reforça e você acha que é importante quem está nos ouvindo saber e entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, de fato, eu acho que a gente começa pelo planejamento, né? As empresas têm que ter toda uma questão de planejamento, entender o momento que ela está hoje e aonde ela quer chegar. O planejamento não é simplesmente um planejamento financeiro, mas sim todo um planejamento do que será necessário para que aquelas etapas aconteçam, né? Muitas das vezes vai ter necessidade pessoal, é algo também que a contratação de pessoas para o projeto da Finep também, né, ela financia. Então, é toda questão de elaborar o planejamento, tá? E, gente, é um ponto de atenção, né? Como nós já falamos ali antes de qualquer coisa, busque o agente financeiro. Converse no agente financeiro para entender capacidade de pagamento, porque às vezes a empresa ela vislumbra algo e quando chega na instituição, poxa, eu não vou conseguir captar o crédito porque eu não tenho uma capacidade de pagamento. Então, por isso que é importante. Mas vale a pena a gente pensar que um projeto, muitas vezes, você pode escrever um projeto que talvez é de 1 milhão, mas o Sicoob, né, numa possível análise de crédito ali, entendeu que você não tem capacidade para esse 1 milhão, mas que você tem capacidade para 500 mil. Então, por que não, né, tomar esses 500 mil que já vai, né, fazer muita coisa, já vai conseguir trazer inovação para a empresa. Então, esse planejamento entre empresa e a empresa está buscando o agente financeiro, a instituição financeira para conversar,
entender como que ela vai conseguir atingir aquele objetivo dentro das necessidades dela e dentro da capacidade que ela tem, isso é muito importante, né? A gente tem que ser muito transparente, né? Não adianta a gente É querer verdade. vender algo, querer vender um sonho, mas se a capacidade de pagamento ela não existe. Mas, assim, existem várias formas e o Cicobi está ali para buscar apoiar dessas diversas formas, né? Poxa, talvez você não tenha capacidade de pagamento, sua empresa tem, mas talvez você tenha um investidor ali que vai ter essa capacidade de pagamento. Talvez você tenha uma condição de colocar uma garantia real que vai trazer uma capacidade de pagamento. Na verdade, não uma capacidade de pagamento, sim, mas sim uma garantia, né? Porque a capacidade de pagamento ela vai vir a partir do momento que você inovar. Porque você trazendo a inovação para a sua empresa, possivelmente você vai ter aumento em faturamento, você vai ter um fluxo de caixa que vai ser bem considerável ali e vai conseguir honrar, né, com todas as obrigações ali do parcelamento da FINEP, né? Porque tudo começa nesse diagnóstico. Eu acho que sempre é o ponto principal. Vocês, como agente financeiro, já partem de um princípio, de um modelo, né, interno que é de vocês, e a gente começa justamente também entendendo quanto sua empresa fatura, há quanto tempo a sua empresa está no mercado, qual é o projeto de inovação que você vai estar buscando e protocolando. Então, tudo começa através desse diagnóstico e é um diagnóstico gratuito. A gente faz ele gratuito porque não adianta esse cliente chegar e me falar o seguinte, olha, eu tenho um projeto de inovação, é de 5 milhões, 10 milhões e me faz uma proposta. Eu vou fazer uma proposta e fechar contrato com uma empresa que eu não tenho certeza se tem capacidade de crédito, tem capacidade de né, honrar com garantia e com crédito, e principalmente que não tem uma inovação para esse projeto. Essa inovação não está aderente para esse projeto. Então, teve muitas devolutivas já que a gente já deu para empresas que ou não era o momento de captar, ou a gente sabia que ainda não teriam condições financeiras de estar entrando num projeto de inovação, ou que aquela inovação, na verdade, para a FINEP, aquilo não era ainda inovação, era uma aquisição isolada, por exemplo. E aí a gente indica outras formas de você captar recurso, capital de giro, ou aquisição de máquinas e equipamentos, ou de bens de consumo, mas que não é um projeto FINEP especificamente. Então, qual que é o maior benefício do projeto FINEP? Taxa de juros, que a gente falou. Sim. Então, hoje fica em torno de 8% ao ano, 9% ao ano, sem IOF nas operações. Então, muito abaixo da Selic que a gente tem hoje. 2 anos de carência em média, que é o tempo que precisa para você desenvolver o produto e colocar no mercado. E a gente sempre fala, o ideal é que você pague o financiamento com o retorno que você já está tendo do teu projeto de inovação. E muitos clientes nossos fazem isso. E também o tempo total de amortização, que é 6 anos mais 2 de carência, total 8 anos. Claro que eu sei que o tempo de carência e amortização, vocês fazem também uma análise caso a caso, mas em média, geralmente é isso que a gente vê. Então, é a melhor taxa que existe no mercado para você desenvolver um projeto de inovação. Não tem porquê, se a sua empresa é inovadora e tem condições de iniciar esse processo, não buscar mais informações, né? Busca o Cicobi, busca a Atitude, busque a FINEP, busque entender, converse com empresas que já fizeram todo esse processo para você estar se beneficiando, porque o bonde está passando e o bonde está andando, né? A gente precisa fazer com que todo mundo que precisa, que merece, possa entender e possa se beneficiar de uma forma ou de outra. É bem isso, né, Eline? As empresas que tiverem aí enxergando as oportunidades que podem estar passando, né, de fato aproveitar o momento. Exatamente. Né? A gente tem uma condição bem diferenciada aí, que é com relação à FINEP. Infelizmente, nesse momento aí, por conta de dotação orçamentária, a gente não consegue já fazer a liberação, que é o que a gente mais quer, mas sim, a gente já consegue estruturar todo o plano, né? De fato, pegar o projeto, ler o projeto, fazer análise de crédito para essa empresa, já deixar tudo preparado. Eu acho que é um ponto até importante que as empresas considerem, né? Poxa, eu vou inovar, eu quero inovar, mas eu posso aguardar um pouco? Maravilha! Então já vou deixar tudo certo ali no Cicobi, para que quando esse recurso vier, eu vou aproveitar. Exatamente. Valeu muito essas dicas, né? Excelentes dicas para vocês aproveitarem. O nosso tempo já está acabando, passa super rápido. É verdade. Super, super rápido. Eu teria outros pontos para abordar, inclusive alguns cases. Mas eu até vou deixar, vou jogar uma deixa aqui na mesa, que eu nem conversei com você antes sobre isso, que eu acho que a gente pode fazer um novo podcast daqui a alguns dias, com alguns clientes contando alguns cases.
Bacana. Porque nós temos a NDA, né, termo de sigilo com os nossos clientes, a gente não pode falar dos projetos até que eles estejam no mercado, né, já estejam sendo comercializados. Já temos vários que foram feitos com o Cicobi que já estão entrando no mercado, a gente já está divulgando no nosso Instagram, @Atitude Inovação, no nosso LinkedIn, nas mídias, mas eu acho que a gente vai fazer uma rodada aqui trazendo alguns clientes para eles contarem na prática, né, nada melhor do que quem fez o processo acontecer, quem desenvolveu, quem colocou no mercado, falar um pouquinho. Então, quem sabe a gente tem um outro podcast para dar continuidade a esse primeiro, porque a conversa foi muito boa e eu sou muito grata por você ter aceitado o convite e estar aqui presente. Eu acho que é de grande valia para quem está assistindo entender um pouquinho mais e também saber a dimensão disso tudo, porque é muito grande, né? É muito Sim. grande. Se quiser finalizar, fique bem à vontade. Beleza. Bom, se tiver outro podcast, né, que tenha, né, para que as empresas possam estar aí divulgando o case de sucesso, a gente sabe que as informações, depois que os recursos são liberados, são informações públicas, inclusive lá no próprio site da FINEP a gente encontra, né, as empresas que foram ali beneficiadas, tá? E é bem isso. Né, a gente está à disposição, né, eu agradeço o convite, que bom também que eu pude estar aqui representando o Cicobi, representando esse mundo de inovação que está acontecendo, e que bom que o Cicobi está dentro dele, né, podendo ajudar essas empresas. E eu, como profissional, né, da área financeira também, é muito gratificante poder estar aqui falando um pouquinho e estar aprendendo, né, Eline? Que sempre quando a gente conversa eu aprendo algo com você. Da mesma forma. E dentro de todos os, né, ressaltar aqui a importância que está sendo o Pode Decolar, né, trazendo aí informações bem significativas para esse mundo de empresas. São vários insights aí que as pessoas vão ter, não tenho certeza disso. Então, parabéns, tá? Muito obrigada. Então, esse foi mais um Pode Decolar, o podcast da Atitude Inovação. Fica ligado que em breve teremos as próximas edições já vão chegar recheadas de novidades e oportunidades. Até breve.